Notou que essa cena de guerreiras do K-pop mostra não só a passagem do tempo, mas como os cantores foram ganhando cada vez mais importância ao longo das décadas até se tornarem ícones com influência mundial? Mas afinal, como isso começou? Como os atores e cantores, que eram antes conhecidos como charlatões, casinhos da realeza, vagabundos e mentirosos, se converteram na realeza midiática do nosso século? Primeiro, vamos descobrir como eles eram vistos ao longo da história. Na Grécia Antiga, o teatro era importante na vida cívica, mas os atores não eram reverenciados como pessoas de status. Muitas vezes eram escravos ou estrangeiros e a profissão era estável. E na Roma Antiga, os atores, ou mimos e estridões, como eram chamados, eram considerados moralmente duvidosos. Mesmo populares, eram vistos com desprezo pela elite romana, comparados a gladiadores e prostitutas, e não podiam ocupar cargos públicos ou ter prestígio social e legal. Enquanto na Idade Média, o teatro foi amplamente proibido pela Igreja durante os séculos por ser visto como pagão, imoral e perturbador. Atores sobreviviam em companhias itinerantes como trovadores e saltimbancos, muitas vezes tratados como vagabundos ou charlatões. Eram frequentemente alvo de leis anti-vadiagem e viviam à margem da sociedade. No Renascimento, no século XVI e XVII, o teatro renasceu, especialmente na Inglaterra com Shakespeare na Era Dourada, na França com Molière, na Espanha com Miguel de Cervantes, no chamado Século de Ouro Espanhol, e na Itália com Commedia dell'arte. Cervantes, além de ser o escritor do famoso Dom Quixote, também foi autor de tragédias teatrais como La Numancia e diversas comédias e entremeses. Apesar do sucesso crescente do teatro, os atores enfrentavam preconceito social e moral e suas vidas estavam longe de serem glamourosas como muitas vezes são hoje. Muitas atrizes, especialmente, eram associadas à prostituição. Mulheres no palco também eram raras ou proibidas. Papéis femininos eram feitos por homens, se estendendo essa prática até no Oriente. No Japão, por exemplo, o kabuki, que é uma forma tradicional de teatro japonês conhecida por sua estilização, trajes elaborados, maquiagem marcante e movimentos dramáticos, surgiu com Okuni, uma mulher que começou a dançar e ensinar em Kyoto. Porém, em 1629, o governo Tokugawa baniu as mulheres do kabuki, alegando que suas atuações provocavam desordem moral. Muitas vezes também eram cortesãs. E ainda hoje, o kabuki tradicional ainda é interpretado exclusivamente por homens. É uma tradição rígida preservada como patrimônio cultural do Japão, assim como o No e o Bunkaru, que é um teatro de bonecos. Mesmo assim, os narradores e músicos são homens e as marionetes são manipuladas quase sempre por homens. Em resumo, os atores viviam em pensão, pobreza e insegurança social. Por exemplo, o Molière, que era um dramaturgo e ator francês, foi proibido de se apresentar em várias cidades por ser considerado um pecador público. O ponto de virada decisivo ocorreu na era vitoriana, onde o teatro se popularizou como forma de entretenimento urbano e alguns alcançavam grande fama e fortuna. Mas ainda não eram bem vistos por parte de setores mais conservadores da sociedade que a consideravam imoral. Eram tolerados como diversão, mas considerados pouco respeitáveis, especialmente atrizes, sendo as exceções os cantores de ópera, que eram respeitados em círculos da elite, especialmente na Inglaterra, na Áustria e Alemanha, enquanto cantores populares eram vistos como parte do mundo da música de salão, cabaré e tavernas, e as mulheres eram sexualizadas e marginalizadas. Mulheres no palco eram muitas vezes vistas como mulheres de moral duvidosa, casamentos com atrizes eram escandalosos para famílias de alta classe. Eduardo VII da Inglaterra, o filho da rainha Vitória, teve amantes atrizes e cantoras, como Lily Langridge, mas nunca foram aceitas socialmente como esposas reais. Cléo de Meraux, uma dançarina francesa muito fotografada durante a Belle Époque, considerada a primeira celebridade moderna, em 1896 fez uma apresentação de balé onde foi vista pelo rei Leopoldo II da Bélgica, aquele genocida que matou milhões de congoleses, o qual se apresentou no camarim da bailarina com um precioso buquê de rosas, e ele tinha 61 anos na época, uma esposa e 2 filhos, e ela apenas 21, mas nada aconteceu apesar de todos os rumores, porém,
A imprensa achava que ela era muito promíscua, que logo a sociedade comentava que Cleo era sua amante e, mesmo se tornando uma estrela internacional, acabou vivendo com a infame alcunha de amante do rei até a morte. Entre outras exceções notáveis estavam as atrizes Sarah Bernhardt na França e Ellen Terry na Inglaterra, que conquistaram fama e respeito artístico, mas ainda eram figuras excêntricas e não modelos de respeito social. A Sarah Bernhardt foi uma das que mudou as coisas. Foi uma atriz reverenciada como diva internacional que inventou o status de celebridade, abrindo o caminho para celebridades que viriam no futuro. Ela era super talentosa no palco, sabia promover sua imagem, ganhava cachês altíssimos para o teatro, foi diretora, empresária e mãe solteira. Cada um por si só, um fator escandaloso para a época. Inclusive vai ter um vídeo especial sobre ela, e só para dar um gostinho, ela visitou o Brasil 4 vezes. As 2 primeiras quando Dom Pedro II ainda estava no trono, foi mãe solteira de um filho ilegítimo que teve com um príncipe belga, teve um caso amoroso com Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis, e costumava analisar seus personagens deitada dentro de um caixão. E nas décadas de 1910 a 1920, foi o nascimento de Hollywood e do cinema mudo. Atores como Charlie Chaplin e Mary Pickford se tornaram estrelas internacionais. Os salários cresceram e começa a ideia de ídolo de cinema. Charlie Chaplin foi o primeiro ator globalmente famoso e milionário. Fundador de seu próprio estúdio, a United Artists, tinha controle criativo e financeiro. Morava em mansões e era mais famoso do que reis. Enquanto Rudolph Valentino foi um astro do cinema mudo e símbolo sexual global. A sua morte causou tanto tumulto com o suicídio de fãs em 1926. Ele foi velado publicamente com milhares de pessoas nas ruas, e isso deu início ao culto das celebridades e fãs histéricos. E em 1923, Walt Disney e seu irmão Roy fundaram a Disney Brothers Studio, que viria a se tornar a Walt Disney Company. O Disney mistura narrativa, música e personagens carismáticos como ninguém havia feito. A valorização social da animação começa aqui. As pessoas querem ser parte desse mundo mágico, especialmente durante a Grande Depressão nos anos 30. Esse processo mudou o status dos animadores, que passaram de técnicos nos bastidores para arquitetos de cultura e emoção. E mais, criou uma nova forma de realeza simbólica, como Mickey Mouse e as princesas da Disney tendo hoje mais reconhecimento global do que muitos reis e rainhas reais. E durante as décadas de 30 a 50 foi a era de ouro de Hollywood, marcada pelo surgimento do cinema sonoro e pela criação de grandes obras como O Vento Levou, O Mágico de Oz, Frankenstein, King Kong e Branca de Neve e os Sete Anões. Entre as estrelas ilustres da época no cinema e na música estavam Clark Gable, Greta Garbo, Grace Kelly, James Cagney, Ray Charles, Amália Rodrigues, Carmen Miranda, Francisco Alves, Shirley Temple e Marlene Dietrich. Os estúdios promovem seus atores como quase monarcas do glamour, riqueza crescente, mas ainda controlada pelos estúdios. E nos anos 50 a 70 acontece a explosão da fama mais fortuna, e a realeza perdendo o centro das atenções. Marilyn Monroe foi a rainha da cultura pop, símbolo de sensualidade e tragédia. Ganhava cerca de $100 mil por filme, o equivalente a 1 milhão hoje. E Elizabeth Taylor foi a primeira atriz a receber $1 milhão por um único filme, Cleópatra, de 1963. Ela ficou muito envolvida em joias, escândalos e casamentos, vivendo como a realeza. Os Beatles, em 1964, foram mais populares que o próprio primeiro-ministro, e em certo momento disseram serem mais populares que Jesus. A princesa Margaret queria andar com os Rolling Stones. Porém, o caso mais notável que demonstrou a relevância dos atores no mundo atual foi o casamento de Ranier III de Mônaco e Grace Kelly, o dia em que Hollywood salvou a monarquia. Mônaco, um pequeno principado no sul da França, estava em crise na década de 50. Economia fraca, dependente de cassinos, população reduzida e sem importância geopolítica. Ranier, com pouco mais de 30 anos, era visto como jovem, solitário e com pouca relevância. A França chegou a ameaçar retomar o controle de Mônaco caso não houvesse herdeiro. Os conselheiros de Ranier entenderam algo crucial.
A única forma de tornar Mônaco relevante era transformá-lo em um palco de glamour, ou seja, atrair turistas, olhares, investimentos e cultura pop. Mas por que a Grace Kelly? Porque ela era uma atriz premiada, vencedora do Oscar, estrela de Hitchcock e era famosa, bela, americana, um ícone de elegância e inocência. A América era a potência do momento. Casar com uma estrela americana traria visibilidade econômica, atenção da imprensa mundial e novo prestígio à monarquia de Mônaco. Grace Kelly era uma ponte entre a tradição europeia e o novo poder midiático global. O casamento foi transmitido internacionalmente ao vivo e por jornais e revistas. Grace renunciou à carreira, mas virou princesa do povo muito antes da princesa Diana. Foi um casamento mais político do que amoroso, e uma imensa virada social, pois há menos de 100 anos daquela época, um membro da realeza, herdeiro de um trono, se casar com uma atriz seria um escândalo. Inverteram seus papéis históricos. A realeza precisava de prestígio e a atriz já o tinha. Representa o momento em que a fama passou a valer mais do que linhagem. E depois de Grace, outras figuras da realeza seguiram a linha celebridade. Lady Diana, que era mais uma celebridade do que uma nobre distante, a Rainha Letícia da Espanha, que antes era uma jornalista de TV, e a Meghan Markle, que era uma atriz dos Estados Unidos. Outra figura que também conquistou o mundo foi o rei do reggae, Bob Marley, um dos maiores símbolos de como a música pode ultrapassar o entretenimento e se tornar uma ferramenta política poderosa. Sua carreira, vida e legado mostram como um cantor pode influenciar não só uma cultura, mas também movimentos sociais e até conflitos entre nações. Suas músicas falam de opressão, pobreza, resistência, espiritualidade, não eram neutras. Durante a Guerra Civil Jamaicana nos anos 70, Marley tentou unir facções políticas rivais com sua influência. No famoso concerto One Love Peace Concert, em 1978, ele juntou no palco dois líderes políticos inimigos, Michael Manley e Edward Seager, e os fez dar as mãos. A imagem correu o mundo como símbolo de reconciliação. Na África, Caribe e América Latina, Bob Marley se tornou a voz dos pobres, um símbolo do pan-africanismo, o ícone contra o colonialismo, racismo e apartheid. Foi reconhecido por líderes como Nelson Mandela e Thomas Sankara como inspiração. Conclusão, Marley não foi apenas um músico, foi um ativista com um microfone. Suas canções eram discursos políticos que podiam ser dançados, memorizados e compartilhados, criando um efeito social mais duradouro e emocional do que muitos discursos de líderes formais. E nos anos 80 até 2000, os atores se tornam superestrelas internacionais, com contratos de 15 a 30 milhões por filme, possuem jatinhos, ilhas e imóveis de luxo, tornam-se donos de produções e negócios. Entre os mais icônicos da época estão Harrison Ford, em Star Wars, Indiana Jones, Sylvester Stallone, em Rocky e Rambo, Tom Cruise em Top Gun, Missão Impossível, Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, Julia Roberts em Uma Linda Mulher e Leonardo DiCaprio em Titanic. Estes atores não eram mais só intérpretes, viraram marcas, estilos de vida, ícones publicitários e modelos de comportamento. As revistas de fofoca transformaram atores em personagens reais de novela contínua, suas vidas pessoais, casamentos, filhos, brigas, viraram eventos globais. A TV a cabo, vídeos cassetes e mais tarde internet ajudaram a popularizar os rostos dos astros em escala mundial. Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Hanks e Nicole Kidman eram tão famosos quanto chefes de estado e mais queridos. Essa imagem mitológica substitui o glamour real da aristocracia europeia, que ao mesmo tempo estava se tornando mais burocrática e apagada. As telas começam a mostrar também uma diversidade mais crescente. Surgem atores não brancos ganhando status de estrela global, como Denzel Washington, Will Smith, Jackie Chan, Halle Berry, Antônio Bandeiras, Salma Hayek e Jet Li. E falando de realeza, podemos incluir nesta lista a princesa Diana também como uma exceção, pois, assim como os artistas, ela fala mais com o público, mostra emoções, maternidade, casamento, conflito, chorava em público, tocava em paciente com AIDS, contava suas mágoas conjugais, isso gerava empatia instantânea, algo que atores e cantores também cultivam.
Ela também mostrou seu lado artístico em 1985, ao se apresentar em um espetáculo de dança no Royal Opera House, onde subiu ao palco e dançou um dueto de balé com o bailarino Wayne Sleep em uma coreografia criada especialmente para ela e ao som da música Uptown Girl de Billy Joel. Ensaiou secretamente durante semanas para surpreender o então príncipe Charles, quebrando o protocolo onde membros da família real não devem se apresentar publicamente como artistas. Porém, apesar da surpresa para o marido, ele se sentiu constrangido, incomodado e até irritado com a atitude dela. Ele teria dito algo como "você me envergonhou". O que Diana fez foi uma apresentação amorosa como um presente de Natal para ele, porém, o que foi um ato de afeto e autoconfiança para Charles foi uma afronta ao decoro real. Após o domínio das estrelas nos anos 80 e 90, os anos 2000 trouxeram franquias massivas e heróis globais, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Mulher Maravilha, Batman Begins e Vingadores. Um novo tipo de estrela, menos carisma individual e mais personagem icônico. Diretores e roteiristas começaram a ser mais reconhecidos como autores culturais, como Christopher Nolan, Peter Jackson, Guillermo del Toro, Tim Burton e Tarantino. Aqui, o cinema e a TV viram um novo renascimento narrativo com séries complexas como Breaking Bad e Game of Thrones que provaram que a TV podia ter o mesmo peso cultural do cinema. Do século XIX ao XXI, o status dos artistas passou de entretenimento vulgar para nobres para a nova elite cultural e social do mundo. Estrelas como Timothée Chalamet, Jenna Ortega, Beyoncé, Rihanna e Zendaya são veneradas como realeza moderna. A realeza agora, a de verdade, copia estratégias de imagem de celebridades. A sociedade passou a valorizar atenção e influência mais do que linhagem e nobreza, e também talento. Celebridades não só entretêm, mas moldam comportamentos, consumo e política. Assim, tornaram-se os novos aristocratas do mundo contemporâneo. Porém, este setor lida com um paradoxo de ídolos versus jornada. Cantores, influenciadores e atores ainda são idolatrados nas redes sociais, festivais e premiações. Mas, ao mesmo tempo, estudar arte é visto como um luxo ou futilidade. Muitos adoram o Robert Pattinson, Zendaya, Carlos Saldanha, mas se um conhecido disser que quer entrar nesse setor, é comum imaginar que não vai longe ou que é ridículo. Isso é uma forma de ver muito comum no cinema brasileiro que carrega uma forte hipocrisia neste setor. O Brasil conquistou visibilidade internacional com Cidade de Deus, Tropa de Elite, Que Horas Ela Volta e Central do Brasil com Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar. Mas ao mesmo tempo, lida com cortes sucessivos em políticas culturais, artistas ainda tratados como vagabundos ou subversivos por parte da opinião pública e política, desvalorização da forma artística, atores, músicos e diretores enfrentam precarização mesmo sendo celebrados quando atingem o sucesso ou quando eles atingem o sucesso no exterior. Ou seja, adora-se o resultado artístico, mas despreza-se o processo e o artista em formação. Nos últimos anos, houve ataques diretos a políticas públicas de incentivo à arte, como a extinção ou paralisação do Ministério da Cultura, a redução drástica no orçamento da cultura federal, estadual e municipal, e a arte passou a ser tratada como inimiga ideológica. O Brasil adora artistas quando eles atingem o estrelato. Por exemplo, a Anitta, Wagner Moura, Alice Braga, Isis Valverde, sendo elogiados no cinema brasileiro, mas o país não cuida da base, nem dos artistas em formação. Os artistas se tornam estrelas apesar do país, e não por causa dele. O mesmo público que lota shows de artistas consagrados e cinema, vota contra políticas que financiam a arte em sua origem. Maravilhoso quando brilha, dispensável enquanto tenta chegar lá. A atriz Olivia Cooke, antes de brilhar em House of Dragon como a rainha Alicent Hightower, fez diversos papéis menores que foram significativos para chegar neste momento. Mas ninguém pensa nisso, acham que ela apareceu de repente. Há 100 anos, atores e cantores eram vistos principalmente pela elite e monarquia como figuras de segunda classe, entretenimento ambulante, tratados com condescendência, suspeita moral ou apenas como meros caprichos passageiros. Já a realeza era símbolo de status divino, autoridade política e reverência social.
Mas o século XX iniciou uma transformação radical. Com a popularização do cinema, da música gravada, televisão e internet, o artista se tornou um novo arquétipo de poder simbólico global. Hollywood, Broadway, MTV, redes sociais e streamings substituíram os palácios como centro de atenção coletiva. Hoje, os artistas como Beyoncé, Taylor Swift, BTS são mais queridos pois geram empatia, já que muitos vêm de origens humildes e existe a possibilidade de ser um deles e desfrutar dos mesmos privilégios da realeza, sem precisar lidar com as restrições de reprimir emoções, o que vestir, morar ou com quem casar. O prestígio passou do sangue azul para a aura midiática. Porém, desta mudança de quadro, os que são idolatrados por multidões são desvalorizados institucionalmente, como mostra a dificuldade de financiamento, as críticas ao uso de leis de incentivo e a fragilidade do setor artístico. A sociedade glorifica o artista como mito, mas muitas vezes despreza o artista como cidadão trabalhador. Se você curte esse tipo de reflexão sobre cultura, história e arte, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E me conta nos comentários a sua opinião. Como você enxerga o estado atual da indústria cinematográfica e musical? Estamos num contexto de transformação criativa, estagnação cultural ou valorização do sucesso instantâneo? E quanto ao setor artístico? Valorizado, precarizado ou apenas explorado pela fama? Escreve aí nos comentários a sua opinião. O palco é seu.